Vamos começar o ano falando ainda do ano passado com as leituras de 2022. Nesse vídeo eu vou falar de todos os livros que eu li em 2022 e, obviamente, colocar os 7 livros que eu mais gostei do ano passado. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, obviamente, vocês já viram, né? A gente vai falar do meu assunto favorito, que são os livros. E eu vou focar, né, ainda nesse comecinho de ano, nos livros do ano passado, que foram os livros que eu li em 2022. Foram 18 livros no total. A minha meta era 20 a 22, não consegui bater. Mas eu preferi fazer assim porque se eu fosse tentar bater a meta, eu ia acabar tendo que ler o livro muito correndo. E eu preferi ler com qualidade do que ler com pressa só pra poder bater a meta. Então eu falei, vamos ficar em 18 mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. E tá tudo tranquilo. Então eu fiquei nesses 18 livros mesmo. Eu vou até deixar o vídeo do ano passado, que eu coloquei quais livros eu queria ler em 2022. Eu consegui ler boa parte deles, mas não li todos. Até porque eu entrei no clube do livro. Eu acabei lendo muitos livros que as meninas indicaram no clube. Li outros livros por vontade própria, livros que eu ganhei de presente, enfim. Então, muitos livros fugiram da lista, mas muitos livros estão na lista do ano passado. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. E, obviamente, no finalzinho do livro, eu vou falar dos livros que eu mais gostei, que foram os meus livros favoritos do ano. Então, fica até o final para você poder conferir a lista completa. Eu vou colocar os livros meio que por ordem do que eu fui lendo, mas eu não lembro direito, então seja o que Deus quiser. O primeiro livro foi A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs. Esse livro estava na minha meta de leitura do ano, então foi uma meta batida. Eu comecei a ler ele no finalzinho de 2021, na verdade, mas foi assim, tipo, 3 capítulos. E aí o livro mesmo eu fui ler em 2022, eu completei ele na primeira semana de janeiro, foi minha primeira leitura do ano. Foi um livro que eu gostei bastante, assim, não era o romance que eu queria que fosse um romance mais fofo, e ele é um romance mais... não sei, ele é um romance mais casual, não sei se isso existe. Mas ele foi um livro bom, ele me inspirou muito, inclusive, porque ano passado eu estava escrevendo um conto para poder participar de um concurso. E o livro me inspirou bastante porque ele tinha uma imagem, assim, de negócio familiar, de livraria, que eu gosto muito. Então ele me inspirou bastante, então foi um livro que me ajudou muito nesse aspecto. Gostei muito, não é o livro, tipo, que livro maravilhoso, mas ele é um livro bom, assim, foi um livro que, pro propósito de ler um romance levinho, ele se cumpriu. Depois, eu não sei se esse foi o segundo que eu li, mas que eu me lembro foi, temos A Irmã da Tempestade, da Lucinda Riley. Esse livro também estava na minha meta de leitura do ano passado. Ele é o segundo livro de uma série de livros, acho que são 7 livros no total, que o primeiro livro é As Sete Irmãs. Eu já li o primeiro livro, né, há muitos anos atrás, foi em 2016 que eu li o primeiro livro da série, e eu esperei praticamente 6 anos para ler o segundo livro. Ele é um livro muito bom, foi um livro bem legal, ele segue a mesma ideia do primeiro livro, que é justamente misturar uma história de uma pessoa do presente com a história de uma pessoa do passado e talvez comprovar um certo vínculo familiar entre essas duas pessoas. Ele é um livro bem interessante porque ele faz uma mistura de história do que realmente aconteceu no nosso mundo que a gente conhece, com ficção, e junta pessoas de tempos diferentes, né? Pessoas do passado com as pessoas do presente da história do livro. Então tem toda essa coisa de mistério, de você tentar entender o que aconteceu, de tentar ligar os pontos. E tem um romance também. Não superou o primeiro livro pra mim ele é o melhor até agora, até porque o primeiro livro ele se passa muito no Brasil, então acho que teve uma coisa assim que eu gostei mais. Mas foi um livro bom também. Inclusive, se vocês quiserem saber mais do primeiro livro da série, tem um vídeo aqui no canal que eu dei um pouco mais de detalhes sobre ele, eu vou procurar ele e vou deixar também aqui pra vocês conferirem. Esse aqui, eu pretendo trazer resenha dele em algum momento pro canal, mas não prometo. Depois a gente tem O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Eu não sei se essa iluminação tá boa, gente. Eu desaprendi a gravar vídeo, então talvez o vídeo não fique tão bom quanto os vídeos iniciais que eu gravava, mas tá bom. Tenham paciência. Esse livro, eu não tava na minha meta de leitura, eu li porque a gente pegou no Clube do Livro, acho que foi o segundo livro do ano que a gente leu no Clube do Livro Cristão, que eu fiz parte ano passado. Esse ano eu não tô pretendendo fazer parte porque eu não tô com um fluxo de tempo disponível para conseguir acompanhar o clube, mas foi um livro que eu gostei bastante. Ele fala muito sobre a questão, né, de como Deus age nas nossas vidas, o quanto a gente precisa aprender a confiar no agir de Deus, o quanto o agir de Deus às vezes não vai fazer sentido e a gente não vai entender. Foi um livro que eu gostei bastante, tem várias marcações, inclusive. Foi um livro rápido de ler também, bem levinho, ele tem 180, 190 páginas, mais ou menos. É um livro que você consegue ler rapidinho, a gente demorou um mês, porque no Clube do Livro a ideia é demorar
as 4 semanas do mês pra gente poder ler. É um livro bem bacana, eu gosto bastante, recomendo que leia. Também tivemos O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Esse livro também foi lido do Clube do Livro. Esse Clube do Livro que eu fiz parte, gente, ele era um clube do livro cristão. Então, todos os livros que a gente leu durante o ano foram livros cristãos. É um livro que eu gostei bastante também. É um livro, assim, que você lê muito rapidinho, porque os capítulos são curtos, não são aqueles capítulos extensos, com um monte de coisas difíceis de entender. É bem levinho mesmo. E foi um livro que, assim, eu acho que eu não consegui aproveitar tanto a leitura dele, porque eu tava passando por um momento que eu já tava de mudança, assim, na minha vida, com muita coisa acontecendo. Então eu não consegui aproveitar tanto a leitura dele, mas foi um livro que eu gostei bastante. Eu gosto muito da escrita do Max Lucado, porque eu acho que ele tem uma escrita bem leve, e eu gostei bastante. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a questão da ansiedade, numa perspectiva da Bíblia e do que Jesus fala pra nós em relação à ansiedade, é um livro que vai te acrescentar bastante. Também li um pouquinho de suspense policial. Eu vou falar dos 3 livros um seguido do outro. O primeiro foi A Casa do Penhasco, da Agatha Christie. Vocês sabem que eu gosto bastante da Agatha Christie. Eu ganhei esses livros, assim, dessa edição linda de uma amiga, que eu fiz aqui pelo canal, inclusive, Sara. Que inclusive eu conheci ela pessoalmente esse ano, então... Esse ano não, ano passado. Enfim, gente, foi apresentando o YouTube pra mim. E esse livro é muito legal, gente. Eu li ele meio assim, tipo, nossa, eu vou ler, não sei se eu vou gostar, mas obviamente a Agatha Christie, ela sempre surpreende a gente com livros muito bons. Eu gosto muito de suspense policial, porque apesar de toda essa coisa pesada de crime, mas é um livro que faz a gente pensar, é um livro que envolve muito a leitura. Eu gosto de quando o livro envolve a gente, sabe? Que realmente te cativa e fala, nossa, quero continuar lendo. E os livros da Agatha conseguem fazer isso. E eles são feitos de uma forma muito inteligente. E esse livro, assim, ele me fez de boba mesmo. Eu cheguei no final e falei assim, não acredito. Eu sempre acho que eu sei, eu nunca sei. Enfim, eu gosto disso. Mas é isso, eu li esse daqui, que é A Casa do Penhasco. Eu também li, eu vou deixar as imagens aqui, O Misterioso Caso de Styles, acho que é assim que fala. Que foi um dos primeiros livros da Agatha, que foi o primeiro caso do Hercule Poirot, que é o detetive mais famoso dela. E também li Morte na Mesopotâmia, que, se eu não me engano, também é com Hercule Poirot. Esse aqui também é com Hercule Poirot, tá? Que quem conhece a Agatha Christie vai saber o que eu tô falando, porque a Agatha, ela tem vários detetives que ela usa nas histórias dela. Os mais famosos são o Hercule Poirot, o Tommy Thompson, acho que é assim que fala, que é um casal, e a Miss Marple. Eu particularmente gosto mais do Hercule Poirot. Eu acho que de todos os detetives é o que eu sempre leio, os livros dela que tem o Hercule Poirot como detetive, porque são os livros mais legais. E eu li esses 3, eu gostei muito dos 3. O que eu menos gostei foi O Misterioso Caso de Styles, porque... não sei, eu acho que foi um livro... ele tava legal, mas não me cativou daquele jeito. Mas os outros 2, que foi A Morte na Mesopotâmia e esse aqui, que foi A Casa do Penhasco, eu gostei bastante. Foram livros que, pro momento, eu acabei lendo super rápido. Inclusive, o Morte na Mesopotâmia eu tinha acabado de tirar o siso, eu tava super entediada, não podia fazer nada. Então foi um livro que me acompanhou aí nos meus 2 dias de molho de extração de dente. Seguindo, nós voltamos com os livros cristãos. Eu também li esse ano Manso e Humilde, do Dan Ortland, assim que fala, não sei. Esse livro é da Pilgrim, publicado em em parceria com a Thomas Nelson. Gente, esse livro, eu fiquei muito decepcionada. Porque, assim, todo mundo falava super bem desse livro, que era um livro maravilhoso, que era um livro incrível, sobre como que é o coração de Cristo em relação a quem sofre e a quem peca, né? Nós cristãos, de modo geral. E... ele tem uma visão bonita na perspectiva de falar de como Deus nos enxerga, mesmo nós sendo quem somos, pecadores, falhos, humanos, né? Mas eu acho que foi um livro que não me cativou. Eu acho que a escrita, ela não foi uma escrita que me cativou, foi uma escrita que eu acho que o autor fica muito citando outros livros, e um livro específico que ele cita muitas vezes, e eu acho que o autor mesmo acaba não tendo uma palavra própria, sabe? Sobre o que ele pensa, sobre o que ele vê, sobre o que ele estudou. E ele fica sempre citando outros, e isso me incomodou bastante. Então foi um livro que eu li meio empurrada. Eu pretendo ler de novo pra ver se, né, talvez uma segunda chance. Assim, eu sei que até porque é um livro lindo, gente. É um livro lindo. Ele é capa dura, tem a fitinha aqui embaixo, enfim. Foi um livro que eu gostei, mas, tipo, me decepcionou mais do que me fez gostar dele, sabe? Então... eu ainda vou ler de novo, trazer uma resenha detalhada pra vocês e expressar com mais detalhes o porquê que eu não gostei tanto desse livro. Depois, temos um achado desse ano, que foi livros cristãos nacionais de romance. Gente, isso foi, assim, um achado pra mim esse ano. Eu ganhei da minha mãe esse livro aqui, que é O Meu Querido Caipira, da Mayna Matos. A Mayna é uma autora cristã.
que mora aqui em Minas Gerais, minha vizinha de estado. E ela escreve livros de romance cristãos. E são livros que vão tratar o romance na questão do cortejo, né? Então é um namoro de cortejo. Gente, esses livros são maravilhosos, tanto que esse livro aqui, eu li ele em um dia. Eu lembro que eu li no Dia das Mães. Eu sentei e comecei a ler ele de manhã e eu terminei ele à noite. Eu li ele em um dia. Foi uma leitura muito leve, uma leitura bem assim, simples, bem tranquila, aquele livro bem de você relaxar a cabeça e rir das palhaçadas dos personagens, das bobeiras que eles dão. Se apaixonar também porque os personagens são muito fofos, são muito envolventes. E eu gosto muito de livros nacionais, e eu falo disso porque eu tenho um outro livro que eu tenho aqui em casa que chama Cores de Outono, que ele é um livro que também se passa no Brasil. Eu amo livros que passam no Brasil porque eu consigo me sentir representada, eu consigo me imaginar vivendo aquilo com muito mais facilidade. Então esse livro, ele inclusive passa numa roça, então assim, eu consegui visualizar muito bem as cenas do livro, enfim, é um livro bem leve, pra você ler assim, sentou de tarde, leu e se apaixonou e amou. Gostei muito, e inclusive me fez ler outros livros da Mayna, que eu vou falar pra vocês mais pro finalzinho do vídeo, que particularmente entraram na minha lista de favoritos, porque eles são muito, muito maravilhosos. Bom, eu acho que foram 10, esse é o 10º livro que eu vou falar. Acho que é isso, gente. Já estamos chegando no 7 favoritos. Enfim, Como Fazer Escolhas Certas, da Elizabeth George. Esse livro estava na minha meta de leitura do ano também. Eu comprei ele no último dia do ano, de 2021, eu comprei esse livro. O título me chamou a atenção, minha mãe me falou assim, eu acho que esse livro vai ser bom pra você. E eu li ele num período que eu tava precisando tomar algumas decisões na minha vida, especialmente na minha vida profissional, porque ano passado foi um ano que minha vida profissional passou por altos e baixos, assim, eu tive várias mudanças que eu tive que fazer, e esse livro eu comecei a ler por causa disso. Acabou que ele me ajudou com outras coisas, me fez refletir em outras coisas que não tinha nada a ver com a minha vida profissional. Mas eu acho que é um livro que, para mulheres especificamente, que querem saber como tomar decisões, buscando realmente a Deus, buscando direcionamento de Deus, sabendo que estão fazendo a coisa correta diante dos planos de Deus. Ele é um livro que traz uma perspectiva muito positiva, eu gostei bastante. Até porque ele fala diretamente para mulheres, então se encaixa bem na nossa perspectiva do que a gente quer, do que a gente busca, enfim. Foi um livro que me acrescentou bastante. Da série, livros que eu resolvi ler sem nenhum motivo aparente, temos Amores Gelato. Gente, esse livro, eu não sou de ler livro porque tá na modinha. Eu não gosto de ler livro da modinha porque geralmente eu me decepciono. E eu não me decepcionei com esse, porque eu acho que eu tava sem perspectiva. Porque como eu geralmente me decepciono com os livros que estão na modinha, eu já comecei a ler esse aqui, tipo, tá, vamos ver. E assim, não é o tipo, uau, que livro maravilhoso, que romance incrível, mas foi um livro legal, assim, eu gostei muito, até porque ele se passa na Itália, e eu, pra quem não sabe, eu sou descendente de italiano, né, meu nome Cantini é italiano, e tem algumas cenas desse livro que eu achei muito engraçado, porque eu me senti muito representada, porque diz que, né, italianos falam com as mãos, e eu tenho essa mania de falar gesticulando e de ser muito expressiva com o meu rosto, e isso é muita coisa de italiano. E esse livro, assim, muitas cenas eu consegui me sentir representada por conta disso. É um livro bem levinho, um romance bem adolescente, bem tipo água com açúcar mesmo. Mas eu gostei, eu acho que pro seu propósito de passar o tempo mesmo, de ser um livro pra distrair, valeu, assim, não é tipo, uau, que livro maravilhoso, não é. Até porque livros de romance, assim, é meio difícil, assim, eu falar, nossa, que livro incrível. Eu sou meio chata com livro de romance, gente, admito. Mas esse aqui foi, tipo, aguinha com açúcar pra poder passar o tempo e não sei por que eu li. Mas eu li, não sei se vou ler os outros, que é uma trilogia. Não tô com muita pretensão de ler os outros, mas esse aqui valeu e eu tô feliz que eu li, então é o que importa. Agora, chegando aos 7 livros favoritos, eu não vou fazer ranqueamento, gente, porque é muito difícil pra mim colocar esses livros em ranking. Porque eles são de categorias diferentes e cada um ele é bom ao seu próprio modo, dentro da sua perspectiva do que ele traz de ensino, então não tem como eu ranquear. Mas são 7 melhores do ano. É o que importa, tá? Eu vou começar falando desse aqui, que é O Homem Mais Feliz da História, do Augusto Cury. Esse livro eu acho que eu já fiz resenha dele aqui no canal. Eu vou colocar o link dele na descrição. Ele também estava na minha meta de leitura do ano. Ele é o segundo livro de uma quadrilogia. Quando eu gravei os vídeos, eles ainda eram trilogia. Durante o ano ele se tornou uma quadrilogia, que eu acho que foi o último livro que lançou da série. O primeiro livro é O Homem Mais Inteligente da História. Esse aqui é O Homem Mais Feliz da História. Depois tem O Maior Líder da História, se eu não me engano. E o último é O Médico das Emoções. Se eu não me engano, são esses os títulos dos livros. Esse aqui é o segundo, né? E particularmente eu gostei muito desse livro, porque, né, eu não vou me detalhar muito por conta da resenha do que tem aqui no canal,
Mas, como eu falei, todos esses livros dessa série, eles vão falar sobre uma visão da mente de Cristo, né, dos ensinamentos de Cristo, numa visão científica, sem a questão da religião, sem a questão de, Jesus ensinou isso, 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 isso para nós cristãos. Não, é uma visão totalmente científica do que Deus ensinou, do que Jesus ensinou no seu tempo aqui na Terra, e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida, independentemente se a gente tem uma fé ou não. O livro é todo escrito em uma estrutura de romance, então ele não é um livro científico de detalhar fatos, ele vai trazer os fatos, mas de uma narrativa mesmo, de uma história, então tem todo um contexto, com personagens, enfim. Confesso que a narrativa não é um ponto forte, a escrita, eu acho que não é uma escrita bem feita, mas o livro em si ele tem um ensinamento muito bom, e esse livro em particular ele me cativou porque ele fala muito sobre a questão da felicidade, de como Jesus enxerga a felicidade, espera que nós venhamos enxergar a felicidade e de que a gente venha aprender a encontrar a felicidade nos pequenos momentos, nas coisas simples. Então esse livro ele fala muito disso e eu fiquei muito feliz porque isso é uma coisa que eu tenho buscado aplicar na minha vida já faz anos. Então quando eu li isso aqui eu falei, poxa, gostei, sabe? Eu me senti representada, senti que eu estava fazendo a coisa certa. Então eu acho que foi um livro que mexeu muito comigo, com a minha essência, e por isso entra na minha lista de favoritos. Esse livro que eu vou falar pra vocês, gente, eu já panfletei ele até aqui no canal, eu vou panfletar ele pro resto da minha vida. Inclusive, ele teve a resenha dele publicada na Thomas Nelson, no Instagram da Thomas Nelson, no ano passado. O livro é Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Esse livro ele é publicado pela Pilgrim também, em parceria com a Thomas Nelson. Eu li ele no Clube do Livro, ele estava na minha meta de leitura, foi o único livro que bateu com o Clube do Livro, né? Que estava na minha meta de leitura e também estava no Clube do Livro. Eu queria muito, muito, muito ler esse livro, já tinha muito tempo, desde 2021 eu estava querendo ler esse livro, e aí quando eu vi que ia estar no Clube do Livro, eu resolvi participar do Clube do Livro, e comprei. Eu amei esse livro, gente, ele vai falar, né, obviamente, sobre como nós podemos enxergar a Deus nos pequenos momentos do dia a dia, como Deus se manifesta nas coisas mais simples do nosso dia a dia. E, né, desde os momentos que a gente tá parado no trânsito, preso no engarrafamento, quando a gente tá escovando o dente, quando a gente tá conversando com um amigo por telefone, enfim. Eu acho que tem um ensinamento muito, muito bom por trás desse livro. É um livro super leve, que você também lê super rapidinho. Então, tem resenha dele aqui no canal, vai conferir, porque lá eu consigo dar mais detalhes e falar um pouco mais dos ensinamentos que esse livro me trouxe. E definitivamente, assim, ele entrou não só na minha lista de favoritos do ano, como na minha lista de favoritos da vida. Eu realmente amei muito. Depois nós temos também outro livro que foi publicado pela Pilgrim em parceria com a Thomas Nelson. Na verdade, essa edição que eu tenho, ele é só da Pilgrim, mas ele já é publicado agora em parceria das duas editoras, que é Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Esse livro, ele também estava na minha... Nossa, tô me embolando toda, Jesus. Ele também estava na minha meta de leitura de 2022. E é um livro que, assim... também foi a mesma coisa de Liturgia do Ordinário, eu estava com expectativas altíssimas e superou minhas expectativas. Esse livro, eu acho que ele tem uma perspectiva muito mais para quem tem o desejo de empreender, de quem tem o desejo de fazer algo voltado para a criação, de como Deus pode usar o nosso chamado voltado para a criatividade mesmo, para cumprir os propósitos dele, né, nessa terra através das nossas vidas. Então, nesse caso aqui desse livro, ele cita muitos exemplos de pessoas que resolveram empreender, de criarem negócios e como elas conseguiram implementar nos negócios dela ensinamentos de Cristo, como que elas conseguiram transmitir valores cristãos através das empresas dela, no tratamento com funcionários, no tratamento com clientes, nos valores que essas empresas propagam de um modo geral. E até como profissional de marketing, né, que estudo muito essa questão de propósito por trás dos negócios e de como transmitir isso através das ações de venda, enfim, foi um livro que eu gostei muito porque eu consegui ver muito dessa essência por trás das empresas e eu gosto muito disso, porque que as pessoas fazem o que fazem. Esse livro fala muito disso, como Deus pode usar os nossos chamados para cumprir esse propósito. E assim, eu gostei tanto que vocês podem ver que eu marquei um monte, esse ano eu aprendi a marcar livros. Então assim, realmente foi um livro que eu gostei muito, 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 indico. Se você gosta dessa coisa de criatividade, de empreendedorismo, nessa perspectiva cristã, vale super a pena. Esse livro que eu vou falar agora, gente, ele é especial pra mim. Não só porque foi um livro que eu li esse ano e entrou na minha lista de favoritos, mas porque ele tem um valor emocional muito importante, familiar mesmo. É o livro Perdão, do Ricardo Cantini, vulgo meu pai. Gente, esse livro, ele foi escrito pelo meu pai, né, obviamente, como vocês podem ver, e eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque
eu não só pude ler, né, esse livro esse ano, como eu pude participar da construção desse livro, né? Foi um livro que eu fui leitora beta, eu li o livro, a primeira versão, eu dei meus pitacos. Foi um livro que eu me emocionei muito, porque tem a história de pano de fundo aqui que ele usa para poder falar do assunto perdão, né? Que é uma história da nossa família. E ler aquilo, depois de muitos anos, tudo que a gente passou, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto que aquele momento que ele passou, meu pai passou, enfim, foi usado por Deus para transformar, para tratar ali e, inclusive, virar base para um livro. Então, esse livro, obviamente, vai falar sobre o perdão numa visão geral, tanto da experiência do meu pai, quanto numa perspectiva do que Deus ensina em relação ao perdão, mas ele não é um livro de cunho religioso, tá? Mas assim, cita muito o exemplo de Cristo, porque eu acho que o maior exemplo de perdão e amor que nós temos é Jesus, então é impossível não falar dele quando a gente fala desses assuntos, mas não é um livro religioso na perspectiva de te convencer a ser uma pessoa cristã, nada disso. Mas foi um livro que eu gostei muito, não é só porque é um livro do meu pai, mas foi um livro que eu acho que trouxe a proposta certa, de uma forma leve, de uma forma sucinta, né? Não se delongou com um monte de assuntos teóricos, enfim. E tem um valor especial para mim porque eu pude participar, porque eu pude ver, porque eu sei que era o sonho do meu pai escrever um livro. Então é uma realização dele, mas é uma realização da nossa família de poder ser parte disso. Então, dando aos finalmente, gente, faltam só mais 3. Esse livro que eu vou falar, gente, foi um livro que eu li, eu comecei a ler ele muito tipo, tá, mas eu amei mesmo. O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Eu nunca tinha lido nada do Timothy Keller e eu vejo muitas pessoas falando super bem dele como autor. Ele é um pastor, né? E eu amei esse livro, gente. Sério, eu li ele assim, tipo, levei uns tapas, me fez aprender bastante, mas foi um livro que, assim, me surpreendeu positivamente, me acrescentou muito. Ele vai falar muito sobre a questão da essência da fé cristã, de como a gente se perde nas nossas próprias ideias, desejos e coisas e esquece de buscar realmente viver uma vida cristã real. Obviamente ele vai citar a passagem do filho pródigo aqui como pano de fundo da história, só que não na perspectiva do filho que saiu, mas sim do filho que ficou, do filho mais velho. Então eu acho muito importante, porque a gente costuma, quando a gente ouve sobre o filho pródigo, né, sobre a história do filho pródigo, a gente sempre se foca no filho mais novo. E nesse caso aqui não, ele vai falar do filho mais velho, que é a igreja representada, é a igreja que às vezes se perde, achando que tá cumprindo, que tá fazendo as coisas para Deus, mas não tá fazendo isso de todo o coração, não tá fazendo isso por realmente amor a Cristo. Então, esse livro me ensinou muito. Ele é um livro super curtinho, não é um livro cansativo. Então, eu li no Clube do Livro e valeu super a leitura, me agregou bastante, recomendo muito. Por último, eu vou falar de mais 2 livros da Mayna Matos, que são livros de romance cristão, novamente. E, gente, é muito difícil, assim, eu acho que são poucos os livros, como eu falei pra vocês, de romance que eu realmente li e falei, nossa, uau, que livro maravilhoso. E esses 2 livros, eles realmente me cativaram, que foi Amor Real Despertar e Amor Real Reluzir. Esses 2 livros são os primeiros livros de uma trilogia, ainda falta o último livro, que eu não lembro agora o nome do terceiro livro, mas é Amor Real alguma coisa. Esses livros, obviamente, né, eu falei, eles foram escritos pela Mayna, que é uma autora brasileira, a mesma autora de Meu Querido Caipira, que eu falei mais cedo pra vocês. Gente, esses livros são maravilhosos, eu acho que tem uma escrita muito boa, tem toda uma contextualização de ambiente histórica muito bem estruturada, personagens maravilhosos. Foi um livro que eu li, gente, eu não conseguia parar de rir, eu ria tanto no livro, e assim, eu me apaixonei pelos personagens, eu ria, eu chorava. Foi um livro que, assim, eu passei por uma montanha-russa de emoções, e é muito difícil um livro fazer isso comigo, e esses livros fizeram isso comigo. E não só por ser um romance, mas porque é um romance cristão, um romance com embasamento bíblico, um romance leve, um romance que a gente sonha mesmo para nossa vida, mas também com uma perspectiva, assim, de nos fazer refletir sobre os propósitos de Deus, sobre como Deus trabalha nas nossas vidas. E, enfim, foi um livro que eu realmente, os 2 livros, na verdade, eu particularmente gosto mais do segundo, que é esse aqui. Eu li a primeira versão no Wattpad, eu tô lendo de novo agora a versão física, que teve algumas mudanças que a autora lançou, tem alguns dias só que eu recebi esse livro aqui em casa. E, inclusive, eu não falei, esse livro aqui no final, se vocês comprarem depois com a Mayna, tem o meu nome aqui no final, nos agradecimentos. Então foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, inclusive.
Assim, eu recomendo muito se você gosta de romance, se você quer um romance cristão que represente verdadeiramente aquilo que você deseja para sua vida em relação ao seio mesmo, de que a gente entende como sendo correto. Vai ser um livro que vai te acrescentar muito e vai te fazer refletir também sobre outras coisas sérias em relação à vida espiritual, que eu acho que é super importante também. Trazer essa visão leve numa história, numa narrativa, mas também nos fazer refletir. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 18 leituras de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês peguem aí boas dicas pra vocês. Quem sabe vocês possam adicionar aí na lista de leitura de 2023 de vocês. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários qual livro que foi, o que você achou, se você gostou ou não. E se tem algum livro que te interessou, que você tem, né, desejo de ler, também me conta. Vamos aí trocar indicações. E o próximo vídeo aqui também a gente vai falar agora das metas de leitura para 2023, o que eu tenho pensado aí em ler. E a gente vai trocando aí também dicas e sugestões e afins. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E, obviamente, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem se vocês ainda não forem inscritos e compartilhar os vídeos aqui do canal com alguém ou algum amigo seu que possa se interessar pelos conteúdos que eu trago aqui. Enfim, é isso. Tchau, tchau!